Bom, é isso aí. Primeiro, Bora. tá vendo minha tela, tranquilo, né? Aham, tranquilo. Ok. Nosso assunto aqui hoje é formas de onde aprender CSS. Então, lugares onde você pode ir para estudar e para continuar evoluindo, uma vez que você aprende o básico, né, que é seletor, abre-chave, propriedades, regras com propriedade-valor, depois de fazer a sintaxe básica e alguma coisa simples, tem que ter onde continuar aprendendo. O primeiro lugar que eu recomendo para que a pessoa que está tentando aprender entenda até onde se pode chegar com CSS é esse site aqui, que é muito antigo, muito velho. Não sei se você já viu esse site. Eu já devo ter dado uma olhada há 500 anos atrás. Então, porque ele é de 500 anos atrás, até um pouco mais. Eu não sei qual escala que é maior que 500, mas mais do que isso. Porque o CSS Zengarden eu acho que quase tão velho quanto o CSS. Eita. Ele é pré-XHTML, com certeza. É muito velho esse site. E o propósito dele é uma ideia bem legal, que é o seguinte: ele tem uma página inicial em HTML pronta para ser reaproveitada aqui, pré-definida. E os usuários da internet, os estudantes, são incentivados, tá nesse texto aqui da página inicial, está explicando isso, são incentivados a mandar o seu próprio código CSS para alterar essa página e criar um layout totalmente diferente sem mexer no HTML. Então, você pode ver que aqui tem o download dos exemplos, você tem aqui para baixar o código dessa página e o CSS dela, que está sendo usado aqui, para a sua máquina local para testar, brincar e depois mandar. Eu acho que agora nem faz mais isso, porque se você clicar aqui em ver todos os designs, ele quebra, porque o site Eita. da empresa, a Mesoblue, não existe mais, está fora do ar, né? Então, a mantenedora, digamos, do CSS Zengarden nem existe mais. Então, não tem mais, eu acho que para onde mandar, eu não achei ainda aqui. Mas ainda existe o conteúdo que já foi produzido e ele é muito bom. Então, aqui na lateral desse layout, que é a versão inicial da página, tem uns menuzinhos aqui que são nomes de versões diferentes da página e o autor embaixo. Então, aqui deve ser o quê? O site do cara, da pessoa que fez esse código. Então, cada link aqui vai apenas mudar o CSS dessa página, só que carregando exatamente o mesmo HTML. Vou clicar aqui em um, ó, Mid-Century Modern. Cliquei. De E se moléstia. puder, com o tempo, depois ler o conteúdo, você vai ver que é exatamente o mesmo texto, a mesma página. Se você baixar o HTML dos dois links para comparar, é o mesmo, mas o CSS apenas, ele muda completamente o layout para esse nível de, de poder. Você pode ver que a barra lateral com os links dos designs veio parar aqui no final da página. Ficava do lado, mudou completamente de lugar, importante, sem JavaScript. Isso era uma regra do CSS Garden. Não pode ter JavaScript, é apenas o CSS que você pode usar e sem mexer no HTML. E você consegue esse outro exemplo, eu vou clicar nesse outro exemplo aqui, o Garments, e você vê que, mais uma vez, outro design nada a ver com os dois anteriores. Completamente diferente. E um mais legal que o outro. Este aqui, o Steel, esse é fenomenal. Olha só a diferença. E o nível dos efeitos. Porra, mas esse viajou, né? Sim. Agora, olha o que acontece quando você passa o mouse. Ó. Não está respondendo? Ah, é aqui em cima. Passar o mouse nessa placa que está aqui fora da tela. Olha só, desceu. Nunca.
Aí, ó, esse é o título da página desce e se aproxima. Esse outro aqui do lado desce também. Aquele parágrafozão que está no começo da página. E este aqui vira de frente para você e cada linha que separa o mouse, o nome do autor para de se mexer para você poder ler. Olha só. Tem uma quantidade de efeitos enorme com interação. Você passa o mouse e as coisas acontecem. E só com CSS. Aí onde eu estou no estilo, né? Então eu vou agora nesse apotecário aqui, para ver. Olha a diferença. Então isso tudo serve para demonstrar o poder do CSS e você ter um pouco de inspiração. Muito bom, muito bom. A outra fonte onde você pode estudar CSS, aprender, aí esse é brasileiro em português, que é o site do Maljor. Então, o site do Maljor é aquele senhor idoso que com 56 anos se aposentou e foi aprender HTML e CSS para fazer sites com front page da Microsoft na época. E hoje é um dos maiores divulgadores de padrões da web do Brasil, pelo menos. 1944. Não, agora, nos 90, pô. Não, ele nasceu em 1944. Ah, sim. Sim. E espero que viva ainda há muito tempo, porque é um cara muito produtivo. Quando saiu o HTML5, eu li o livro dele de HTML5 e achei fenomenal o quanto ele vai direto ao assunto e consegue explicar de uma forma bem simples de entender. O livro acho que de jQuery dele ali, e mais alguma coisa que eu não lembro, e o site. E aprendi muita coisa boa no site dele. E aqui tem conteúdo que ainda é importante. Aliás, eu posso arriscar dizer que o site dele inteiro ainda é importante. Ele tem uma aba aqui, é o Museu do Site, que é uma página onde ele largou coisas velhas. Alors, voici l'occasion pour vous de nous dire ce que vous auriez fait si vous aviez eu le temps. On aurait peut-être pu essayer d'être plus innovant au niveau não dá para ver. et de créer ce côté spectaculaire. Está bloqueado. Mais peut-être pas Agora foi. Conteúdo legado no site do Maljor, que é o Museu do Site. Então, ele tem os links daquilo que ele considera velho, se atualizar. Então, o cara ele é muito organizado, muito linear. E tem você vai ver que aqui na pauta, eu tenho alguns... Eu vou puxar o link que eu estou usando aqui da pauta. L'équipe qui va quitter Netflix Fashion est... Quando eu venho para cá, está aparecendo aí, né? Estou comendo bola. Então, eu vou dar um zoom aqui. O que acontece aqui, no final... Isso aqui. Aqui no finalzinho eu tenho um roteiro de estudo que são só postagens do site do Maljor. E eu marquei uma sequência didática para você ler sobre CSS e entender conceito. Então, aqui tem o basiquinho de quais são os tipos de folha de estilo, que ensina formas diferentes de você conectar o CSS na página. Tem um post só sobre especificidade, e é o conceito de especificidade, que é um negócio meio complicadinho, importante de entender bem como funciona. Tem esse post CSS moderno explicado para dinossauros aqui, que é um post com várias etapas do conhecimento de CSS que você precisa entender. Ele fala de pré-processadores, de metodologias de CSS. Isso é uma coisa que eu preciso muito aprender. Então, aí no final, como se fosse assim a etapa de conclusão do post, ele termina falando sobre o CSS in JS, que é o padrão moderno de se usar, fazer aplicações
todas em 100% em JavaScript, e o CSS ficar meio que ali dentro, junto com o JavaScript, ele ser renderizado pela biblioteca que você está usando JavaScript. E ele chega a esse ponto. Tem umas ilustraçõezinhas de dinossauro com balãozinho, dinossauro reclamando que agora mudou tudo, tá diferente e tal. Bem legal esse roteiro. Aliás, já que eu estou falando no vídeo, vou colocar na descrição do vídeo foi isso aqui. Muito bom. Se quiser ler esse roteiro. E próxima fonte aqui. Isso é mais a título de curiosidade, o Maljor fez o clone do CSS Zengarden em português. Olha só! Só que aqui nesse clone que ele fez, foi antes desses layouts que tem aqui. Uhum. Então, tem uns layouts bem mais antigos, que tinha mais no começo do CSS Zengarden. Quer ver aqui? Esse é o padrão. Tem um aqui que chama Farm, e você vê como que se fazia design para web naqueles tempos de... Eita, que eu já usei muito site assim. Sim, olha isso. Eita, olha só. Isso tem cara, para mim, a impressão que me dá, de site que você hoje em dia só vê em livro. Rapaz, eu vou te falar que tem site aqui que é assim ainda. Mas sabe aqueles livros que você comprou em 94? E aí você vai e olha, os exemplos são com esse design ainda bem antigo. Site que ainda tem assim, quando eu vejo para valer, dá vontade de clicar no contato e oferecer o serviço para a empresa para refazer. Já pensei nisso. Aí tem esse aqui, esse aqui é legalzinho, olha só. Eu acho interessante que ele tem um visualzinho de jornalzinho. Uhum. Sabe aquele folheto da missa? Pô, ia falar isso agora. Me lembra muito. Não acho feio, não é nenhuma crítica. Acho legal, é meio nostálgico. Esse outro aqui, meio mais 18. Não sei porquê. Quem foi que teve o fetiche de fazer esse... Mas, enfim. Giant é meio nostálgico também. Mas esse aí ficou massa, esse aí ficou legal. Sim, ainda é massa. Eu acho legal a escolha de fonte, acho legal. Talvez tenha faltado um padding aí, uma separação, um espaçamento um pouco maior na fonte, mas... Então, mas isso aqui remete um pouco à época que tudo era para impressão, sabe? Tinha que prezar pela economia do papel e aí aproveitar o máximo de papel, preencher tudo. É meio que a cultura da impressão que ainda fica um pouco nos designers. Eu lembro que tinha um colega que ele era excelente de design gráfico, design para impressão, e eu vivia brigando com ele porque tudo ele queria justificar o texto, sabe? Para o texto colar nas duas laterais. Uhum. E aí ficava meia hora infernizando as palavras para poder separar, não ficar muito espaço em branco no meio, sabe? Escolhendo letter spacing no dedo, letra por letra, até ficar tudo encaixado e tal. Aí eu falava para ele, amiguinho, nós estamos na época dos CMS, o usuário escreve, o usuário final que vai escrever o conteúdo, ele não vai ficar debugando se está com espaço sobrando, não. Não dá para se preocupar com isso. Além disso, já está provado cientificamente que o mais fácil de ler é alinhado à esquerda e não justificado. E tal. Eu ficava tentando bater o X na cabeça, mas enfim, divagações à parte, o Major fez o CSS Zengarden dele. Aqui agora vamos falar de drogas pesadas agora.
Tem esse site aqui também, uma outra fonte de aprendizado. O filho da mãe acabou de mudar o layout de novo, agora eu não sei dizer o que é que eu estou vendo aqui, que é o CodePen. Conosco. Ah, não, é porque eu não estou logado. Vou logar aqui. Fiz muita aula no CodePen já. Vou logar no GitHub. Loguei. Então, para quem é iniciante, eu recomendo você encontrar coisas simples. Por exemplo, esse menuzinho aqui, ó. Bom. Clicar, abrir e dar aquela olhada em como que foi feito. Aqui você pode minimizar os painéis para ver só o que interessa. Por exemplo, a aula é sobre onde aprender CSS. Então, se você quiser focar no CSS aqui, lembrando que aqui acho que está escrito CSS puro mesmo, tá certo? CSS. Senão, às vezes está escrito em CSS. E aqui tem a opção de visualizar compilado, e aí você vê código CSS puro mesmo, para ter uma noção melhor, principalmente para quem está aprendendo ainda, está no começo. Olha, o efeito aqui é muito legal. Você clica no menu, ele muda toda a cor de fundo com JavaScript e define uma classe aqui no botão que foi clicado e, através dessa classe, o CSS faz as transições, os efeitos e tal. Então, tem muita técnica aqui, muitas vezes entender tudo não é o principal, é mais você navegar aqui e ver, por exemplo, como que o cara fez com o SVG para ficar alinhado. Ah, é um SVG, esses malditos aí. Esses iconezinhos são código SVG aqui, ó. Tem um caminho aqui que são três barrinhas. Sabe que eu sou como aquele cara lá da Matrix, que eu olho essas letrinhas e números aqui no SVG, eu já vejo imagens, eu vejo prédios, eu vejo... 2 palavras para você, parabéns. Carros e semáforos. Não, até certo ponto eu já estou aprendendo a ler isso aqui, mas, enfim, aqui, porque eu já dei essa aula umas 1000 vezes, eu sei que isso aqui são as 3 barrinhas do primeiro botão. Então, aqui tem, enfim, um monte de coisa para aprender. Você pode voltar para a página inicial e procurar algo que seja mais simples ainda, mais fácil de sacar qual é. Por exemplo, esse Hover Me aqui, isso aqui é um texto que você vai passar o mouse e ver um efeito simples, relativamente simples. Aqui, como você pode ver, não tem nada de JavaScript. Eu posso minimizar o JavaScript, ajustar aqui o CSS para ver mais código e analisar e entender como que foi feito. Aqui tem menos código mesmo. Mas, rapaz, eu realmente estou tendo dificuldade de entender o porquê de algumas coisas aí. Eu poderia ficar explicando coisa por coisa, mas aqui eu quero ir para as outras... Sim. Né? Não é o objetivo hoje, né? Mas... Sim, mas aqui tem ideias que você pode ir pegando e aprendendo por olhar aqui algumas coisas. Tentar ir nas coisas simples, tá? Começar pelos layouts mais fáceis de entender. E não se tentar entender todos os efeitos, absolutamente cada detalhe, mas tentar pegar o básico, por exemplo, ó, formuláriozinho. Você pode pegar o básico do formulário, depois, isoladamente, entender como é que esse efeito aqui funciona, do rótulo do formulário que se mexe, e esse raio desse vagalume se mexendo no botão aqui. Que é irritante pra cara. Para demonstração é legal, mas na prática... Didaticamente, isso aqui é maravilhoso, mas não faça. Simplesmente não faça. Aqui, para quem tem algum problema vestibular, isso aqui é horrível. Então, e aí tem essa dica do CodePen para analisar muitas coisas. O Codrops, né? Aí é uma outra opção que é maravilhosa, mas é em inglês também, assim como o CodePen, a maior parte do conteúdo. Mas aqui a maior dificuldade é que é em inglês, e o interessante do Codrops
são o texto, a explicação, o post, né? Você tem um post para ler que explica como um determinado efeito é conseguido. E aqui agora eles estão partindo de umas coisas meio ciência de foguete, fazer efeito em 3D e tal, mas tem uns posts mais antigos, que tem tutoriais, e você vê muita coisa interessante de como fazer em CSS. Tem aqui umas 5 páginas para trás. Eu não vou resistir, eu vou abrir isso aqui para mostrar. Outra coisa legal do CodePen, muitas vezes eles te dão uma página inteira já pronta, com um efeito super legal. Qual que é a graça aqui? Quando você passa o mouse, você tem um leve 3D aqui, que é feito artificialmente em cima da imagem. Tem um efeitozinho de vibração no fundo, né? Dando a impressão que você está no deserto, né? Efeito do calor, né? Visualmente aqui. No JavaScript. E aí aqui você tem... aqui não está nada clicável. E aí ele mostra umas ideias de como usar isso, ó. Então, a foto de um jato, de um avião. Lá no fundo, o céu dando a impressão que tem camadas, né, de 3D. Aqui o calorzinho de um cozimento, e você mexe o mouse e parece que você está mudando de ângulo a visão da panela, mas isso aqui é meramente uma foto sendo distorcida conforme você passa o mouse. Tá? E matemática na sua veia. Aqui embaixo, efeito de displacement, feito com JavaScript. Aqui também dá. Pessoal que não gosta de matemática, manda um abraço. Sim. E aqui, cara, que desnecessário, né? Mas fica tão legal isso aqui. Ah, cara, é maneiro, né? Maneiraço. Então, hoje em dia já dá para fazer isso, né? Porque, tipo, sim. Não é tão difícil a pessoa ter uma conexão de internet que vai permitir renderizar esse efeito. Não, porque aqui o que vai consumir é memória RAM, porque está executando isso aqui no computador do usuário, é JavaScript que está agindo em cima da foto. Então é muito louco isso. Muitas vezes o código é pouco até. É mais as features novas dos browsers que vão fazer acontecer. Hoje em dia não é mais caro fazer isso, né? Tipo, em termos de recurso, em termos de... Dá para você inventar um pouquinho, então. Quem gosta de usar o seu tempo para, né, fazer essas artes. Exato. Mas o que é o legal dessas fontes de informação aqui, como o Codrops? É você chegar e descobrir coisas que dá para fazer e você não sabia que dava. Vou chegar aqui, vou pular mais páginas para trás, porque, olha, faz tempo. Aqui, ó. Olha, bom e velho form de... Login e registro. Mas aqui não é só como fazer um formulário. Se não me engano, aqui, ele tem uma transição aqui, Join Us. Então, ele tem a transição de converter um formulário para outro. E como que ele está fazendo isso? Aqui, não sei se vai dar para capturar, mas acho que está capturando, né? Aqui na URL do site, quando eu clico aqui, se eu olhar na parte de baixo da tela, quando eu passo o mouse, ali embaixo onde aparece o link, está um hashtag to register. E aí eu clico, eu estou navegando por uma hashtag e usando uma pseudoclasse no CSS para mudar o que está visível na tela. Certo? Não sei se você já viu isso. Já. Uma das alegrias... Não usado dessa forma, né? Com âncora, né? Na verdade. Então, mas uma das vantagens de você olhar lá os posts antigos do Codrops. Acordeon. Quem nunca usou um jQuery para fazer acordeon, hein? Quem nunca, que usava método... Nunca usou um jQuery para fazer um...
olha que fofinho isso aqui. Você sabe que dá para fazer isso aqui só com CSS, né? Sim, sim. Mas eu ia falar que hoje, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, Não, tipo, você usa você uma usar magia max height, isso. altura máxima. Uma magia muito safada. Mas aqui eles estão usando checkbox. Checkboxes, que aqui quando eu clico nisso aqui, eu estou clicando num label que marca e desmarca um checkbox que está invisível. E isso aqui, Mas claro, até para você poder usar a função do clique que não existe no CSS, né? sim, o clique acontece no label e ele é ativado pelo HTML. Daí ele vê a propriedade checked do checkbox e aí altera a Sim. propriedade max height do engenhoso, engenhoso. É engenhoso, safado e não acessível, mas é bem didático. Aí aqui tem a opção de você usar Radio Buttons, porque aí eu tenho apenas um painel aberto por vez. Então, se em vez de usar checkboxes, usar Radio, simplesmente funciona. Só não consegue fechar nenhum. Isso aqui é maravilhoso de aprender. Quando você aprende, você fala, nossa, só vou fazer assim agora, porque dá para fazer sem JavaScript. Aí depois você continua estudando e aprende que não, para ficar acessível, você tem que usar JavaScript. Ao contrário, hoje mudou tudo de novo. Você tem que usar o JavaScript. Aqui é com checkbox, mas um deles já vem checado no começo. É só isso, nada demais. Enfim, o Codrops tem isso, tem os tutoriais, e tem aqui um último link no menu principal, que é uma referência completa de CSS por categorias. Rapaz. Com cores, coloridão. Então, você clica aqui, ele só pula para baixo, para a tela. Tá? Function? O que é function no CSS? Porque você não sabe o que são funções do CSS? E como é que coloca uma imagem de fundo no CSS? Como é que põe imagem de fundo? É verdade, né? É que eu nunca chamava de function. Com a função URL. URL. Nem puseram aqui. O URL é uma função, cadê? Nossa, nem precisa, nem existe. Linear... Data type. O que é data type? Tipos de dados do CSS. Lá, mas tá ali o URL ali, ó. Tá no data type. Tá ali mesmo. Então, o que são data types? Quando você coloca 80px, você está usando um tipo de dado, que é o pixel, por exemplo. Quando você coloca só um número, por exemplo, no peso da fonte, font weight, bold. O bold equivale a um número, que é o 600. Então, no font weight, você pode colocar 100, 200, 400, 600, 800, que é um number. O data type gradient, que você cria com a função linear gradient. Ou radial gradient. Ou repeating linear gradient ou repeating radial gradient. Meu Deus do céu. Eita. Bom, treina isso, trava-língua você. Então, tem blend modes, todos aqueles valores que podem ser usados no CSS são data types diferentes. Tem o tipo de dado cor, o tipo de dado inteiro, o tipo de dado number. Mas aí, inclusive, começa a fazer mais sentido aquela coisa que você comentou na última semana sobre CSS orientado a objetos. Não tem nada a ver, pode esquecer. Não? Não tem. Agora eu comecei a ver funções data types, eu falei, mas aí cabe. Vamos fazer uma próxima aula de metodologias, e aí você vai... Vamos desmistificar esse nome horrível. Vamos fazer POO em CSS, olha que delícia. Criar classe, tipo herança. Vou usar uma classe abstrata que eu vou implementar depois aqui, quando tiver. Vamos colocar melhor assim, a gente vai não fazer um POO em CSS. Vou usar interface no CSS. Não, pior que existe uma analogia. Não, aí você me zoa, aí você me quebra. Mas não no CSS. Existe uma analogia a interfaces no CES, que não é uma metodologia, não tem nada a ver. Tá. Não, no CES faz mais sentido. Existem as regras com arroba
Tem aqui na referência, está tudo aqui. E tem uma categoria de conceitos, olha que legal. Então, você pode ler sobre o que são os atributos, seletores de atributos. Conhece já, não? Acho que já vi alguma coisa aí a respeito. Né? Aqui é a minha mão de garra. Sim, sim. Quando você coloca algo entre colchetes, e aí você coloca o nome de um atributo entre colchetes. Você está selecionando um elemento baseado na ocorrência de um atributo naquele elemento. E você pode colocar dentro do colchetes atributo igual, aspas, valor, que é para você está selecionando para estilizar um elemento baseado num atributo que contém um valor específico. A gente pode separar aulas específicas para cada conceito depois também, para aprofundar. Aí, indo para a próxima fonte, então, a gente tem o CSS Zen meramente para inspiração, assim como o CodePen. Uhum. Aí tem o site do Major para estudar conceito mesmo. Tem o Codrops, para você ter inspiração junto com o tutorial, explicando o código para download, tudo uma coisa mais completa de você estudar e ter o download para testar. E aí tem a graduação do CSS. Rapaz, esse site aí já me salvou a vida tanto. Que é o CSS Tricks. E o infeliz, filha da mãe, até a barra de rolagem do site é uma aula de CSS. Olha como é a barra de rolagem da página do danado. Aqui nessa sequência de artigos aqui, tem uma barrinha de rolagem estilizada também. Esse aí não é for dummies. E o filho da mãe tem uma borda lateral com degradê, com cantos arredondados. Olha o nível de detalhe. Esse bloco aqui do lateral, esquerda, que tem um título, né? E um link e tal. Tudo texto selecionável. Mas eu brinco que dá a impressão que ele exportou uma imagem para colocar aqui, né? Por causa do efeito que tem esse degradê colorido. Filha da mãe. Olha o que acontece quando eu passo o mouse nos artigos dele, ó. Então, eu tenho uma experiência de estar puxando os cartões para escolher qual que eu vou ler, sabe? Muito bem feito, muito legal. Aí tem aqui os artigos para ler. E com muitas coisas, com todas as coisas sendo extremamente úteis e atuais. Isso é muito importante nesse site. Então, aqui é um ótimo lugar para aprender CSS também. Eu diria que para você, se você já está praticando, você tem que tirar uma base no Major, maratonar o site do Major, com um conceito aprofundado que ele coloca nos posts dele, escrito em uma linguagem extremamente acessível, e depois fazer o avançado no CSS Tricks. E é um excelente lugar para ler coisas focado em problemas. Direto ao ponto, né? Direto ali, tipo, problemas específicos, né? Não é tipo... Sim. Porque os posts, eles começam pelo problema. Como implementar, estilizando o elemento dialog. Já viu isso, esse elemento, não? Aqui na tem um elemento só para... Olha só que lindo. Está aqui. Está dando para ler? Está pequeno? Não, dá para ler. Mas o que é o conceito do... Eu estou tentando... O dialog... Ele realmente é a caixinha ali que você... Sim, é um pop-up. Só que agora é acessível, acessível, então. Sim, reconhecido. Cliquei, abri, close, fechou. Abriu, fechou. Quando eu clico aqui, o que o JavaScript tem que fazer? Pega esse elemento dialog e dá um set attribute nele, adiciona o atributo open nesse elemento. Ele automaticamente fica display block.
O HTML faz isso. Não precisa nem estilizar. Aí, isso que eu ia falar. Na verdade, já é uma implementação do HTML, né? A implementação do HTML. Só que a questão não é que ele fica visível, porque isso é uma ideia de quem não tem nenhuma deficiência. Pensa no cego. Você clica e torna um elemento dialog no estado open. O atributo open dele se torna true. O leitor de tela, ele consegue entender isso. Ele Sim. consegue capturar que tem uma informação que está sobre a página e que deve ser a única coisa acessível até que seja fechado. Que era um dos grandes problemas das implementações antigas que não levavam isso em consideração, que você estava simplesmente metendo um elemento lá no meio da tela que ficava perdido, o leitor de tela não tinha a menor ideia que aquele elemento tinha surgido do nada, pipocado na tela lá, e beleza. Mudar o display não afeta o leitor de tela, não dispara nada no leitor de tela. Exatamente. Então, que era a grande discussão de usar ou não usar esse tipo de recurso, né? Teve algum momento que eu fui ler sobre isso, eu talvez tenha aqui uma reflexão sobre se já é bom o bastante usar o Dialog, mas isso é uma outra discussão. Como é que está o suporte, se existem outras implicações de acessibilidade, que ele ainda não resolve bem. Mas, enfim, sempre é bom você ler as boas práticas e usar. Você pode ver que tem um ARIA Labeled By aqui. Era isso que eu ia falar, já tem uns áreas ali, já tem tipo o suporte do... Sim, não está largado, não está assim, tipo, joga aí que funciona. Não Na minha máquina funciona. Não é festa do caqui só agora, não. Tem todo um... Exato, mas aqui ele está demonstrando como você fazer o CSS, o código HTML acessível para qualquer público ficar feliz com sua página, com o seu diálogo, não sei mais como pronuncia, e o CSS, como deixar ele bonitão. Não está aqui, cadê? Dialog. Border, non-important, para remover a borda padrão, porque por padrão o browser cria um diálogo feio lá dele e você se vire para limpar depois. Border radius, sombrinha, padding, largura. Eu quero chegar num momento do meu conhecimento em CSS que eu consiga inferir esse tipo de lógica que eles usam para definir distanciamento de uma maneira mais esteticamente agradável e sem ser irresponsivo. Que o cara ali botou um border radius, ele não botou tipo uma medida fixa, ele botou não. Baseado no tamanho deste elemento, você vai definir um ratio e esse ratio você vai usar para definir o tamanho dessa borda. É só uma config que ele separou aqui, ó. Ele criou aqui uma configuração. Então, isso aqui são as CSS Custom Properties. Eu lembro disso. Isso aí eu lembro. Isso aqui é decisão de design para... Sim, exatamente, mas eu queria chegar nesse momento de conseguir visualizar esse tipo de coisa na hora para não ficar enchendo de media query no... Você vai ver aqui, já indo para comentar o roteiro de estudo, que eu não sei se é no CSS para dinossauros, ele menciona aqui um código, é esse aqui. Ele pega um código baseado no tema CSS hospedado nesse link aqui, e ele joga um CSS aqui que já está cheio de medidas bem esmiuçadas. Ó. A altura da linha não é 1.5, é 1.618. E tem um monte de valores aqui micro-tuicados, micro-definidos, e aí aqui ele comenta e
ele usou, ó, os estilos aqui apresentados são da folha de estilo sakura.css. Então, aqui é um projeto que o designer safado lá criou um CSS framework tema mínimo baseado em decisões de design testadas e aprovadas, e é isso. O que ele fez, basicamente, foi uma folha de estilo. Nada além mais. Que é o sakura.css, que é uma opção que você tem. Bom. Boa ideia. Recomendado usar o normalize.css para aplicar os resets ali, né? Isso, e o Sakura em seguida. Isso numa época em que havia uma discordância, uma discrepância muito maior de suporte não é suporte nesse caso, o Normalize ele serve para combater inconsistências dos navegadores. Entre os navegadores. O Firefox ele não aceita que o tamanho mínimo de uma imagem seja menor que 200 pixels. Não sei se você já viu isso. É incrível. Você coloca que a imagem é para ser até 100% da tela, mas se você encolher a menos de 300 pixels, a imagem fica com 300. E aí, problema do seu layout. Aí lá no Firefox tem que dar um min width, de largura mínima para 0, para ele se comportar igual aos outros browsers. E por aí vai, tem muita coisa assim. Mas hoje não é tão grave assim. Então tem uma opção que eu considero melhor, que é o Monica CSS, que é um framework, um sub-framework, que é menos do que um framework. E a Mônica do quê? Não sei o nome dela. Ela fez isso aqui, ó. Pronto. Você não precisa mais de bootstrap, de baixar a manada. Use esse código aqui e você já tem um suporte abrangente para os navegadores modernos. A primeira linha aqui corrige os bugs de definir largura e altura dos elementos, para não somar o padding, né? O que tiver o atributo hidden ficar visivelmente oculto, né? O disabled não fica clicável, o pointer event none, e fica bem suavizado com opacidade menor. Uma grade em Flexbox com apenas uma classe. Você põe horizontal no pai e os filhos vão ficar lado a lado, pronto. Rapaz, isso é lindo. Você adiciona um flex wrap em cada caso, conforme a necessidade, ou outros detalhes caso a caso. Uma opção de grade vertical, para você criar colunas usando outras features do Flexbox. Né? Uma classe center para o seu Flexbox ficar todo centralizado. Para centralizar elementos, lembra que era difícil? Então, foi esse tempo, né? Depois do Flexbox e do Grid, não tem mais. Como Monica.css, você pega qualquer elemento, você põe a classe horizontal, espaço, center, combina as duas classes e se centraliza qualquer conteúdo. Pronto. Resolvido o problema. Uma classe flex para quando você quer que os filhos do Flexbox fiquem esticadinhos, né? Que eles se encaixem direitinho no espaço, para não deixar espaço em branco sobrando no meio. E umas variáveis aqui, para você ter um config de espaçamentos de padding, né? O padding do seu aplicação, do seu site ficar consistente. Era disso aí que eu estava falando. This is what we are talking. Então, eu já li sobre esses números aqui especificamente. Sobre os múltiplos de 4, em vez de usar qualquer número, ou de 10 em 10, usar múltiplos de 4. Eu vi alguma coisa da Rocket City falando sobre isso. Eu não sei se você já reparou, o número 12,
que tem muito biblioteca de grade no CSS que usa o 12 como base para a grade, né? Uhum. Por quê? Porque o 12 é divisível por 2, por 3, por 4 e por 6. Então, é o menor número possível que tem a maior quantidade de divisores inteiro, que dá resultado inteiro. Então, é muito mais fácil de dividir o 12 em pedacinhos. Muito bom. Então, os números da família do 12, ó, 24, 36, são mais fáceis de subdividir quando você precisar. Então, por isso existe a tabuada do espaçamento é 8, 12, 24, 36. A tabuada do design. Muito bom, mas isso aí é ouro, isso aí. Isso aqui, eu tinha muito código no meu site, fui lá e apaguei um monte de coisa, apaguei o Normalize, apaguei os meus resets e passei a usar só isso aqui. Apaguei a minha biblioteca de grade que eu fiz, uma biblioteca de Flexbox bem complexa, cheia de options, cheia de features. Acabei com tudo, arranquei tudo. Fui lá nos posts do blog, um por um, trocando o nome de atributo por nome de classe. E passei a usar só isso aqui. Depois de muita experiência, muito quebrar cabeça, muito aperfeiçoar o meu trabalho, simplesmente fui lá e matei tudo, joguei fora e passei a usar isso aqui, porque eu vi que no final é muito mais viável partir do simples e deixar para escrever o código mais complicado em casos específicos que precisam mesmo. É muito mais interessante. Sim, com certeza. Então é isso. Esse é o meu roteiro de estudos. Aqui está no final das dicas. Então tem essas 1, 2, 3, 4, 5 fontes para aprender sobre o CSS, seja buscando inspiração, seja lendo o conceito. E 1, 2, 3, 4 posts para ler desse roteiro de estudo do site do Major, para você abrilhantar, para você aprofundar um estudo de CSS, ter uma base bem sólida para quando estiver debugando, você não ficar apenas catando milho, mas você realmente ter conteúdo que você conhece para, a partir disso, conseguir entender melhor o que você está tentando resolver. Não ficar só copiando e colando, mas entender o que você está fazendo. Sim, entender o que você está fazendo te dá um poder muito maior. E até quando você tem que copiar e colar alguma coisa, você copiar e colar sabendo o que você está fazendo. Sim. O problema não é você copiar alguma coisa que já está pronta, né? Na verdade, está aproveitando um conhecimento de alguém que já teve o trabalho antes de você, mas Sim. você tem que entender o que está sendo feito, né? Por que foram tomadas aquelas decisões. Que até isso aqui que eu estou falando, que é um código muito menor, muito mais simples e tal, que eu substituir o meu código com isso aqui, eu achei o máximo isso aqui, porque o que tem aqui dentro eu já sei de cor o que é. Uhum. Eu entendo muito bem de cabeça, só de olhar o que isso aqui está fazendo. E aí, por isso, eu cheguei à conclusão de que isso aqui é melhor. Sim. Não apenas copiar e colar e usar. Não foi só pura e simplesmente por ver os outros usando, né? E aí, com a base, eu consigo também definir quando eu não quero usar isso aqui e eu tenho que fazer código específico para um componente, para uma necessidade especial que surgiu. Isso também é importante. Considerações finais? Bastante trabalho para fazer aí, né? E eu acho bacana, assim, porque a gente vê as pessoas falando de front-end, né? Uhum. E muitas vezes negligenciam o básico. Sim. Já querem ir direto para um React, já querem ir direto para um SPA, já querem ir direto para realmente fazer aplicações e construir coisas e negligenciam o básico, né?
Aí a hora que bate lá e você precisa fazer exatamente isso que você falou, a hora que chega lá no meio de uma página e você precisa centralizar um componente, um item no meio de um componente, centralizar aquele componente no meio da página, você não tem a menor ideia de como você faz isso, porque você negligenciou a base para você fazer esse tipo de coisa. E não só isso, né? Sim. As próprias questões fundamentais de por que a internet existe, né? Essas questões de acessibilidade, de você... Exato. Até para quem está naquela fase intermediária, que começa a descobrir coisas muito cool, né? Tipo fazer uma navegação em abas usando input. Aquele do Xbox lá do Radio, por exemplo. Mas Exatamente. que legal, vou fazer só assim agora porque dá. Porque eu posso. E aí você não sabe que está transgredindo completamente a experiência, prejudicando a experiência de alguém que talvez não tem visão apurada, por exemplo, e depende de tecnologias assistivas, ou você está prejudicando a experiência do cego mais amado de todos, que é o site de busca. O seu amado, né? O seu amado indexador, seus robozinhos. As pessoas Que negligenciam. vão dar nota pro seu site depois, vão falar, vacilão, você tá usando esses negócios aqui, ó. Parabéns, vai lá pro final da fila. O Google, ele não tem como ficar... Hoje até, sei lá, a que nível que está a inteligência artificial, mas os mecanismos de busca em geral, mecanismos de indexação, aquele negocinho que aparece quando você cola um link no WhatsApp, no Facebook, aparece ali, fotinha, títulozinho, descriçãozinho. Esses mecanismos em geral que tem que ler o código HTML, eles não têm como adivinhar o que você pensou, que o seu design ficou lindão. Eles não vão fazer juízo de valor e a experiência que você criou ficou mó irada. Não vai rolar isso automaticamente no algoritmo. E aí você precisa fazer o código bem estruturado para que ele faça sentido para a máquina também. Sim, consegui. É exatamente nesse sentido que eu falo de conhecer bem os fundamentos, né? Você, exatamente para no momento que você cair lá no React, no Angular, qualquer coisa, ou o próprio JavaScript puro, né, da vida, você precisar criar essas coisas a partir do conceito de componentização e tudo mais, você saber a diferença que faz, como você vai encaixar essas pecinhas depois dentro do seu layout, de uma forma que ele vai fazer sentido para quem está usando e de uma forma que ele vai fazer sentido para o indexador, que vai fazer toda a diferença para você melhorar o engajamento do teu site. São várias pecinhas que você tem que aprender a montar. Vamos pegar bastante no pé de boas práticas. Boas práticas. Fazer código que agregue valor para o usuário final. E não só que encha os olhos, mas que realmente gere experiências no curto, médio e longo prazo e que não gere multa, né? Na Europa leva multa, site. Na Europa, se você não prestar atenção nas regras de acessibilidade, você é multado, exatamente. Então, preparando a nossa comunidade, nosso pessoal para vagas internacionais. Pensando no euro e no dólar, porque o real, né? O real tá difícil. Sim, então, o real está valorizando o dólar. Ainda isso, então, exatamente. Então é isso. Para quem está assistindo, a gente fica por aqui. Agora vamos conversar em particular. Tchau, internet. Um abraço para quem chegou aí, para quem está vendo em 2021 e avante. É isso aí. Valeu.